É importante saber de onde vêm os derivados do petróleo, assim como é importante saber de onde vem a roupa que você usa, a carne que você come e o computador que você joga. Nesse vídeo vamos mostrar e demonstrar todas as etapas fundamentais para que os produtos cheguem na sua casa ou no seu carro. Oi, eu sou a Isabela Pasolini. E eu sou o Renzo Goulart. E nós somos repórteres. Oi, meu nome é Otávio e eu sou especialista em petróleo. Oi, meu nome é Isabela Garcia, sou supervisora da torre de extração da P34. Eu sou o João Vitor. E eu sou o Leandro. E nós somos os gerentes da torre de destilação. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou um mecânico especializado para carros mais antigos. Meu nome é Vitória Larissa, sou representante de Relações Internacionais de Empresas Petrolíferas. Bom, como é feito petróleo? De início, iremos fazer essa pergunta primordial para uma das pessoas que tem mais contato na área, se não a que tem mais contato. Bom dia, qual o nome do senhor? Bom dia, meu nome é Lucas Vicente. Aonde você trabalha? Trabalho no Posto Ortiga. Você saberia falar pra gente de onde vêm os combustíveis que vocês usam aqui? Na minha visão e no que eu imagino, eu acho que os derivados que a gente utiliza no dia a dia eles vêm do petróleo, assim como o diesel, a gasolina. Vou citar outro aqui que não tá dentro assim dos óleos, mas, por exemplo, a borracha, o chiclete, eu acho que é isso mesmo. O petróleo ele é formado dentro de milhões de anos com acúmulo de matéria orgânica debaixo do solo e do oceano. A sua formação ela também varia da pressão, por conta da pressão, e também por conta da temperatura. Não sabia que o petróleo vinha de matéria orgânica morta. Você tem mais alguma curiosidade para falar pra gente? Sobre também a sua classificação. O petróleo ele é classificado de acordo com o grau do API. E também, isso também varia pela quantidade de anos que ele estava debaixo do solo, pela quantidade de anos que ele estava debaixo do oceano. Uau, que interessante! Agora que já sabemos como é originado o petróleo, queremos saber também como ele é extraído e vamos perguntar para uma pessoa especialista no assunto. Bom dia! Poderia explicar para o nosso público como vocês conseguem achar e extrair o petróleo a quilômetros de profundidade? Bom dia, conseguimos achar o petróleo através do método offshore. O que seria esse método offshore? Consiste em mapear o solo embaixo das águas do oceano através de sondas sísmicas para achar o mapa em 3D das rochas sedimentares e dos reservatórios de petróleo. Com esses reservatórios conseguimos cavar e extrair o nosso petróleo. E como vocês conseguem colocar esses poços lá tão no fundo? Conseguimos colocar esses poços lá no fundo através de enormes brocas de diamantes sintéticos. Elas perfuram o solo até achar e encontrar o petróleo. Depois disso, colocamos a nossa plataforma, instalamos a nossa plataforma de extração de petróleo e assim conseguimos retirar até 1 bilhão de barris através desse veio. Uau! 1 bilhão de barris é muita coisa! Agora com tudo isso em mão, o que faremos para a obtenção dos derivados dele? É isso que vamos ver. Bom dia, gerente! Muita gente fala por aí que a maioria das coisas que utilizamos no nosso dia a dia são derivados do petróleo. Mas pelo que vimos até agora, ele em si não é muito presente no nosso dia a dia. É verdade, o petróleo bruto em si não é utilizado no nosso cotidiano, por causa que ele sofre enormes processos de destilação. E esse processo acontece em fábricas, onde tem fornos, torres de destilação fracionada. E como é feito esse processo? Então, o petróleo bruto vem dos oceanos, eles entram nos fornos chegando até 400 graus Celsius. E isso é temperatura suficiente para quase que totalmente entrar em ebulição. Depois disso, ele é transportado para a torre de destilação fracionada. Lá tem vários pratos com temperaturas diferentes. O que acontece? Esse vapor vai se liquefazendo em várias temperaturas diferentes e assim tendo várias substâncias diferentes como produto e que vai ser explicado mais pra frente. Nossa, quanta informação! Bom dia! Bom dia. Eu estava conversando com o gerente Leandro, mas ele ainda não nos disse quais são os produtos que nós conseguimos com toda essa destilação. Muito bem. Primeiro a gente começa lá embaixo, tirando o asfalto. Após isso, a gente tira as bases lubrificantes. Após, o diesel e depois o querosene e após isso, a famosa gasolina. Aí depois, por final, com uma cadeia de hidrocarbonetos bem menor, com 1 a 4 átomos de carbono, os gases. Realmente muita coisa. Mais uma pergunta. Os lubrificantes que você citou, eles já saem prontos para o uso? Não. Primeiro a gente refina eles na torre de refinaria. Após isso, a gente separa as bases lubrificantes, na qual são separadas entre as minerais e as semissintéticas.
e após isso a gente separa para a utilização. Agora que muitas informações já foram adicionadas e já sabemos de onde vêm os derivados deles, vamos passar pelo lado empresarial. Vocês sabem quais são os países que mais produzem petróleo do mundo? É isso que vamos perguntar para algumas pessoas na rua. Oi, qual o seu nome? Ivanor, E você é professor de quê daqui do campus? professor de Engenharia e Tecnomecânica. Então, você sabe falar pra gente quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Em primeiro lugar, Arábia Saudita. Segundo lugar, Irã. Terceiro lugar, deve ser Rússia. Oi, qual o seu nome? Meu nome é Josias, Com que você trabalha aqui? na comunicação social e eventos. Você saberia falar pra gente quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Acredito que seja o Brasil, Arábia, algum país, vamos dizer assim. Vamos dizer, um que tá bem famosinho aí é Maldivas, né? Lá pra essas áreas assim. Eu não tenho certeza, mas pode ser algum país da África. Oi, qual o seu nome? Meu nome é Vitor Luiz. Com que o senhor trabalha aqui? Eu trabalho na área de engenharia mecânica, tanto no técnico quanto concomitante, né, quanto no superior. Você saberia responder pra gente quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Certeza, não tenho uma certeza absoluta, não. Uma ligeira lembrança que eu tenho é Venezuela, tem uma alta produção. A Arábia Saudita também tem uma produtividade muito grande. Deve ter alguns países do Oriente Médio, tipo Kuwait, talvez Emirados Árabes Unidos, né? Depois aí vai vir outros países menores. Isso daí. Oi, qual é o seu nome? Calma. Então, você saberia nos dizer quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Eu não sei dizer não, mas eu acho que deve ser algum país do Oriente, porque saem diversas notícias sobre eles serem os magnatas do petróleo, esse tipo de coisa. Oi, qual é o seu nome? Alice. Então, você sabe nos dizer quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Acho que é o Brasil e a China. Oi, qual é o seu nome? Paulo Augusto. Com quem você trabalha? Eu sou microempreendedor. A gente queria saber, se você sabe, quais são os países que mais produzem petróleo no mundo. Bom, se fosse para chutar, Kuwait, Rússia, aqui Brasil também, Emirados Árabes. Oi, qual é o seu nome? Vitor. Com quem você trabalha? Eu sou estagiário de Relações Corporativas na Suzano. Você sabe nos falar quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Eu acredito que seja os Emirados Árabes, o Brasil e algum país do Oriente Médio que eu não me lembro qual agora exatamente. Oi, qual é o seu nome? Letícia. Com quem você trabalha? Eu trabalho na área de recuperação e utilidade na Suzano. A gente queria saber, se você sabe, quais são os países que mais produzem petróleo no mundo. Eu imagino que seja aqui no Brasil, que é uma grande fonte. E acredito que ali na América do Norte, talvez nos Estados Unidos. Vou chutar só esses para não ficar feio. Tá bom. Tem gente que acertou, tem gente que errou. Agora, para sanar nossas dúvidas, vamos perguntar para a representante internacional das indústrias petrolíferas. Bom dia. Eu e o público gostaríamos de saber quais são os países que mais produzem petróleo no mundo. Bom dia! Para que eu responda essa pergunta, é importante que você, telespectador, entenda que existe uma diferença entre ser um país produtor de petróleo e um país que tem grande reserva de petróleo. Essa diferença é porque muitas das vezes países que têm reservas de petróleo muito grandes não têm verba suficiente para fazer essa extração. Por isso, eles contratam países como, por exemplo, os Estados Unidos, que produz 16 milhões de barris por dia para fazer essa extração. Seguido dos Estados Unidos, nós temos Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Canadá e o Brasil também. E quais seriam os países com grande quantidade de petróleo em seu território? Os países que detêm as maiores reservas petrolíferas são Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Iraque e o Kuwait. Além deles, nós temos alguns países com reservas menores, como por exemplo os Estados Unidos e o Brasil. Estou gostando do rumo que o Luiz está tomando. Muitas informações úteis foram adicionadas para a nossa vida. Agora, vamos para as curiosidades, certo? Vamos para as oficinas. Bom dia. Aqui na oficina, vocês usam muitos combustíveis, né? Eu gostaria de saber se existe alguma dúvida ou alguma coisa que passa despercebido. Uma dúvida muito comum entre as pessoas é sobre o diesel S10 e S500. O diesel S10 é dividido em 10 partes por enxofre por milhão, já o S500 é 500 partes de enxofre por milhão. E no que isso implica no desenvolvimento do combustível? O diesel S10 é um diesel mais novo, mais puro e, portanto, mais caro. Já o diesel S500
é um diesel utilizado em carros mais antigos e os carros de hoje em dia não estão aptos para o uso do S500. Então, o senhor não indica o uso de S500 para carros novos. Mas o S10, por ele ser melhor, ele pode ser usado nos carros antigos? Pode sim, só que eu indico que faça uma limpeza, um arrefecimento para que o diesel S10 não se misture com o S500, para que não danifique o carro. E o diesel S10, por ele ter uma quantidade de enxofre menor, quando entra em combustão, polui menos o ambiente. Nossa, isso é realmente muito importante para nós e para o meio ambiente. Oi gente, meu nome é Isabela, eu sou repórter e agora a gente vai fazer um resuminho do que foi falado no vídeo. O petróleo ele é formado dentro de milhões de anos, sofrendo a influência dos fatores como pressão, temperatura e também da duração de tempo que está debaixo dos solos. A sua principal formação é o acúmulo de matéria orgânica morta debaixo dos solos e a sua classificação também varia de acordo com o API que cada petróleo tem. No vídeo falamos um pouquinho sobre o método offshore e explicamos como a gente extrai, como a gente planta, coloca a nossa torre de extração. Explicamos também que é através por ondas sísmicas, que fazemos o mapa em 3D. Explicamos que sai até 1 bilhão de barris por veio quando instalamos e perfuramos os poços. O petróleo, ele vem dos oceanos até chegar nas nossas fábricas. E lá, o primeiro passo é ir até as grandes fornalhas, onde eles chegam até 400 graus de temperatura, assim entrando completamente em ebulição. Esse grande vapor de petróleo, ele é levado até as torres de destilação fracionada, onde lá tem vários níveis com várias temperaturas diferentes. Conforme esse vapor vai subindo nas suas temperaturas devidas, elas vão criando vários subprodutos diferentes. E é assim que funciona a destilação fracionada. E aí, gente, agora eu vou explicar como a torre de destilação funciona resumidamente. Basicamente, o que acontece? A torre de destilação, ela separa o petróleo por níveis de hidrocarbonetos presentes nele. Seguinte, primeiro, bem lá no fundo da torre de destilação, a gente encontra o asfalto. Logo após, a gente tem as bases lubrificantes. Depois a gente tem o diesel, depois o querosene, depois a famosa gasolina. E logo após, a gente tem os gases, que tem hidrocarbonetos, com 1 a 4 átomos de carbono. Então, é bem pequeno em comparação aos outros. Uma pergunta muito recorrente a respeito dos lubrificantes é se eles já saem da torre de destilação já prontos para utilização. Só que não é bem assim que funciona. O que acontece é que, primeiramente, a gente extrai a base do lubrificante. E o que é a base do lubrificante? Basicamente, é o lubrificante em seu estado mais puro, sem nenhum aditivo. E muitas vezes é o aditivo que vai dizer a finalidade daquele lubrificante. A gente separa ele entre mineral e semissintético. E após isso, aí sim a gente disponibiliza para todo o procedimento que tem a ver com a disponibilização para a utilização dele. Um resumo rápido sobre o que eu falei no vídeo para vocês é a diferença sobre os países produtores de petróleo e os países com muito petróleo em seu território. Eu citei como, por exemplo, os Estados Unidos, que produz 16 milhões de barris por dia, porém, não é um país que tenha muito petróleo em seu território. Ao contrário da Venezuela, por exemplo, que é o país com maior reserva petrolífera, porém, não é uma grande potência no quesito de exportar petróleo. Fala família, vou falar agora um pouquinho de uma forma bem resumida sobre os óleos diesel S10 e S500. O óleo diesel S10 é um óleo que é dividido em 10 partes de enxofre por milhão, já o S500 é 500 partes de enxofre por milhão. Sendo assim, o S10 é menos poluente por ter menos enxofre e o S500 é mais poluente por ter mais enxofre. O S500 é bem usado em carros mais antigos e o S10 nos carros mais novos. Bom, gente, esse foi o vídeo. A gente mostrou desde a extração, a destilação e a função do petróleo. Curte, compartilha, se inscreva. Tchau!